Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição número 10 do quarto trimestre, a lição da CPAD, que tem como título A Promessa da Proteção Divina, E eu quero fazer uma indicação aqui para vocês de duas obras nos vídeos agora, os vídeos subsequentes que vai ser produzido aqui, eu vou estar gravando, fazendo indicação de obras, como eu estou gravando de casa, então eu peguei algumas obras aqui da biblioteca para fazer indicações para vocês. Quando eu não tiver as obras, mas de acordo com a minha pesquisa na preparação do estudo, eu vou fazer a indicação também de algumas obras mesmo que eu não tenha, mas vou dar aqui a referência, o autor, e o título da obra para vocês pesquisarem e estarem adquirindo para ampliar o conhecimento de vocês. Mas hoje eu tenho duas obras aqui, uma do John Piper e Justin Taylor, que é O Sofrimento e a Soberania de Deus. O John Piper, ele dispensa comentários, um teólogo reformado, e o Justin Taylor também dispensa comentários, a obra da editora Cultura Cristã, uma editora presbiteriana, uma editora que produzem material para a igreja presbiteriana e de confiança, Os teólogos reformados, eles são teólogos conceituados no mundo cristão, e a cultura não produz não publica qualquer tipo de obra. Outra obra que eu considero na minha biblioteca aqui, fica um pouquinho aqui ao lado e não dá para pegar, mas é essa obra aqui para pastores, para você que queria pregar, tem dificuldades, quer estudar a Bíblia, entender como é que aquele texto ele está desenvolvido, ou como você poderia estudar aquele texto topificando. Esse autor aqui, eu tenho outra obra dele, eu tenho duas obras desse autor, que é o Harold Remington, e essa obra eu considero que é a obra mais importante que eu tenho na minha biblioteca, que é a Bíblia em Esboço. Foi publicado pela Agnus, Então eu recomendo muito essa obra, muito mesmo, para você que é um pregador, pastor. Vai ajudar muito na produção de doutrinas, e para você mesmo que quer estudar para a escola dominical algum texto. Então vamos lá, vamos explorar lição 10, a promessa da proteção divina, da editora CPAD, ou Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Lembrando que eu abordo o tema da lição, não vou para a lição e abordar tópico por tópico, mas eu amplio até mesmo para você ter uma compreensão mais abrangente e um pouquinho com a visão um pouco reformada. Então, esse tema da proteção divina é um tema central da fé cristã, E para as pessoas, para o cristianismo, para os cristãos de uma forma geral, essa temática ela oferece a eles, aos cristãos, tanto conforto e segurança diante das adversidades, ou mesmo da vida em si, da sua vivência como cristão, em busca de muitas vezes encontrar respostas, e para o cristão as respostas se encontram na Bíblia. Então esse tema ele acaba trazendo esse conforto e essa segurança diante de situações adversas, Mas o que esse tema ele afirma, o que a promessa de proteção divina pode trazer de afirmação? E ela afirma o seguinte, que Deus ele protege, seus filhos de perigos e também de adversidades. E aí vem a pergunta, como que isso acontece, Como que se dá essa proteção, Às vezes ela é visível, onde você consegue entender essa proteção de uma forma a partir de uma ótica materialista, Você contempla, e muitas vezes ela é uma proteção que você nunca nem vai saber que houve essa proteção, onde Deus ele acaba lhe protegendo de situações. Vou dar um exemplo, um carro que vai virar ali agora e ele vai bater, e alguma coisa acontece que você desvia o caminho e você nem sabe que aquele carro ali bateu naquele lugar, mas você passou perto naquele horário e poderia ter sido atropelado. Então são vários exemplos que poderiam ser dados, Mas como eu digo, como eu estou trazendo, de forma visível e de forma também
invisível. E como que isso então se dá? Deus ele guia, essa proteção divina ela acontece, né? Ela se dá com o cristão sendo guiado por Deus, né? Deus guia os cristãos, né? E guarda e isso em todas as circunstâncias da vida. Então é assim que se dá. Então vem a questão, né? O primeiro ponto aqui que eu quero abordar no entendimento da doutrina, né? Da proteção, da promessa da proteção divina. Vamos começar então a explorar com base em textos da Bíblia, já que toda doutrina, como sempre eu digo, né? Nenhuma doutrina pode ser fundamentada a partir daquilo que eu acho que é, mas a partir do que a Bíblia diz, do que foi desenvolvido ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo e entendido como doutrina, no caso, a proteção divina. Então vamos a alguns exemplos bíblicos aqui. Primeiro, o Salmo 91, eu não vou expor o texto, né, de uma forma a partir de um estudo, porque requeria tempo só para fazer isso. Mas vou somente esboçar ele aqui, trazer alguns pontos que o próprio texto fala. Então, Salmo 91, de 1 a 8, né, a epígrafe é a sombra do Altíssimo. O versículo 1 e 2 vai trazer a ideia de refúgio e fortaleza, né? O versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, né? Então, trazendo a ideia de que Deus ele é o nosso refúgio, né? Como também a nossa fortaleza, né? Onde assim estaríamos seguros diante de Deus, né? O versículo 3 e 4 ele fala de livramento e proteção, né? Depois que nós entendemos a questão do refúgio e fortaleza, o versículo 3 e 4 vai exemplificar essa proteção, né? E aí a partir de um cotidiano cultural dos seus ouvintes, né? E o texto diz assim: pois te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudos, né? Então aqui nós temos livramento com relação aos livramentos e as proteções a partir de um cotidiano e uma ilustração do cotidiano da cultura da época. O versículo 6, né, enfoca a questão que você não deve temer, né, essas adversidades ou essas situações que podem advir sobre a sua vida, né? Versículo 5 e 6 diz, aborda a questão da ausência do medo. Então o versículo 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Versículo 7 e 8 ainda do Salmo 91 vai trazer a questão da segurança em meio ao perigo, né? E aí o versículo 7 diz: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E aí o versículo 9 ao 11, né, ainda traz a intervenção sobrenatural de Deus através de anjos, né? O versículo 9 diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, uma intervenção angelical na proteção dos cristãos, né? Outro texto, para a gente dar continuidade ainda à fundamentação, é Efésios no capítulo 6, versículo 10 ao 17. Esse texto ele vai abordar a armadura de Deus, né? E que essa armadura ela nos protege contra as ciladas do inimigo. No versículo 10, já traz a ideia do fortalecimento que o cristão ele deve ter no Senhor, né? O texto diz o seguinte, o apóstolo Paulo, né? Já que Efésios é um texto escrito pelo apóstolo Paulo: quanto aos mais, sede fortalecido no Senhor, na força
do seu poder. E aí ele vai trazer como que esse cristão ele deve ser fortalecido, né? E aí ele vai abordar a armadura de Deus, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, para que então o cristão ele se reveste da armadura de Deus? Para ficar firme diante das adversidades e contra as ciladas do diabo. O versículo 12, ela aborda que o cristão ele vai enfrentar lutas e adversidades, né? Do qual ele necessita dessa armadura, e essas lutas são lutas espirituais, né? Ou uma luta espiritual. E o texto, versículo 2 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O versículo 13, ele diz o seguinte, vai abordar a questão da resistência, né, que o cristão deve ter no dia mau. O versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, né? Lembrando que o texto anterior falou que nós temos uma luta espiritual. Então, e o que vai nos conduzir a essa vitória vai ser que nós nos vestimos a armadura de Deus, né? Porque é uma luta do qual nós precisamos estar revestido, porque é uma luta espiritual. E ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis, né? O versículo 14 em diante, ele vai fazer uma ilustração, né? Também abordando a cultura, né? e a vestimenta, né? E o versículo 14 vai falar do cinto da verdade e da couraça da justiça, né? O texto diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O versículo 15 vai falar do calçado do evangelho da paz. Calçais os pés com a preparação do evangelho da paz. O versículo 16 vai abordar o escudo da fé, né? O versículo 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. O versículo 17 vai abordar o capacete da salvação e a espada do Espírito, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, um primeiro texto trazendo a intervenção e o cuidado de Deus a partir do Salmo 91, estando refugiado nele, né? Que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O texto de Efésios mostrando como que o cristão ele deve se preparar para essa batalha, que é uma luta espiritual. E aqui o texto de Isaías, né? Isaías 41:10: não temais, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, esses 3 textos para vocês estudarem, né? Estudarem a partir de comentários bíblicos, dicionários bíblicos, né? Manual bíblico, manual teológico, a própria teologia sistemática, a parte que aborda sobre a temática. Seguimos para o próximo ponto. Primeiro a fundamentação, agora os principais erros no estudo desse ensinamento ou na compreensão, né? O primeiro deles é a questão da proteção incondicional, né? Que é o cristão acreditar que essa proteção divina vai garantir para ele que ele vai ter uma vida sem problemas ou mesmo sem sofrimento, né? Nesse caso aí, que o cristão não vai ter uma enfermidade, ou não vai sofrer um acidente, e isso é um erro, né? Porque nós devemos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e isso está incluso a Deus permitir passarmos por situações e nem sempre nós vamos compreender, mas entendemos que mesmo assim Deus está conosco dentro dessa situação, e que é possível também que o cristão ele passe por esse momento de adversidade. Uma segunda compreensão é a falta de responsabilidade. E como se dá isso, né? É que o cristão ele pensa
que essa proteção divina ela é automática e que não há necessidade de uma vida de fé e mesmo de uma vida de obediência a Deus. Não, eu sou crente e muitas vezes nesse caso o cristão ele tem atitudes, tem comportamento que vai se colocar em risco, entendeu? Vai ali, não precisa obedecer, né? E muitas vezes ele sabe que ali tem um ambiente hostil, que ele não poderia passar por aquele ambiente, porque talvez ele se colocasse em risco, mesmo assim ele vai, entendeu? Então é outro tipo de compreensão de uma falta de responsabilidade, até mesmo com relação à própria fé, né? Um outro ponto é uma interpretação literal, né? É tomar muitas vezes promessas de proteção, pegar ali o texto de forma literal e não entender que existe um contexto ali espiritual e muitas vezes um contexto simbólico, né? Que é uma das dificuldades que as igrejas, muitas delas pentecostais e também neopentecostais, têm hoje, né? Que é pegar ali um texto que foi escrito para um personagem ou com um objetivo específico e ali pegar esse texto e transformar ele em normativo muitas vezes, né? E muitas vezes querer cobrar a Deus algo que Deus ele não propôs a fazer, né? Mas que o texto ali tem um intuito, teve um objetivo, tinha um sentido, né? E que muitas vezes você não pode usar como um mantra, né? Um mantra. Muitas pessoas, até mesmo aqui tinha uma igreja do qual a pastora usava como um mantra o Salmo 91, né? Eu vou recitar, e não vai ao mesmo tempo fazer a sua parte, né? Vai achar que que o texto ali vai acontecer daquele jeito, daquela forma, e muitas vezes deixar de fazer a sua parte, né? Como um bom cristão, e também não compreender que muitas vezes essas adversidades vão vir também sobre o cristão. Como todos os vídeos, eu quero aqui fazer também, trazer algumas citações de autores, né, dos quais abordaram essa temática. Por exemplo, João Calvino, ele diz o seguinte: a providência de Deus é o escudo e a fortaleza dos fiéis. Então, daí eu ter trazido essa obra do John Piper, né, o sofrimento e a soberania de Deus, né, para entendermos que onde nós estamos guardados diante de Deus é na sua providência, né, que acaba sendo o nosso escudo e fortaleza, né, conforme João Calvino. Martinho Lutero diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele faz uma citação do texto bíblico, socorro bem presente nas tribulações. É assim que ele comentou sobre esse tema a partir do próprio texto bíblico. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: a proteção de Deus é um abrigo seguro contra todas as tempestades da vida. Então, mais uma compreensão sobre a temática, uma citação. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor estão seguros sobre as suas asas. E para finalizarmos as citações, John Owen, ele diz o seguinte: a segurança dos crentes está na fidelidade de Deus às suas promessas, né? Então, tá aqui algumas citações. Diante disso, nós fazemos alguns questionamentos. Como então eu posso trazer para a minha vida e aplicar essa doutrina à minha vida de uma forma a trazer lições e me levar a um crescimento como um cristão? O primeiro ponto que eu trago aqui é viver uma vida de fé. Então, essa vida de fé leva o cristão a confiar nas promessas de Deus, né? E sempre buscar o refúgio nele diante de toda e qualquer adversidade, né? Isso traz a ideia de uma dependência, né? E de uma confiança na soberania de Deus, né? Outro ponto é a obediência, né? Então, o cristão ele deve seguir os mandamentos de Deus, né? E viver também de acordo com esses princípios, porque senão muitas vezes a produção de uma adversidade ou de um momento de sofrimento ou mesmo de uma ausência de proteção vai ser em consequência da própria atitude e comportamento do próprio cristão. Um exemplo, por exemplo, cristão que é cristão e mesmo assim bebe, toma cachaça.
a tendência progressiva vai ser um dia ele ter uma cirrose, alguma coisa do tipo, né? E aí é consequência dele mesmo, da desobediência dele aos mandamentos do próprio Deus, né? De não se embriagar com vinho. Estou dando só um exemplo aqui, né? Mas é só para a gente refletir, né? Eu dei um exemplo extremo, mas tem outros exemplos que poderiam ser aplicados a essa situação. Um outro ponto ainda a ser abordado é uma outra aplicação, é com questão à oração e a leitura da Bíblia, né? Porque tanto a oração quanto a leitura da Bíblia, ela vai fortalecer a fé do cristão, né? Levando ele a uma comunhão maior com Deus, né? E estudar a Bíblia vai aprofundar mais a cada dia mais esse cristão a entender quem é Deus, né? Entender que ele cuida dele, cuida do cristão, ele é o escudo que o cristão precisa, né? Exercitando através da sua fé, né? E que estará guardado no Senhor, né? Mas para isso é ter esse momento, essa busca através da oração, da leitura e até mesmo o estudo das Escrituras para um aprofundamento maior com Deus, né? Dessa comunhão, ter uma comunhão maior com Deus. E aí ele vai passar a confiar mais, né, nessa proteção divina. A conclusão é a seguinte, que a promessa divina não significa ausência de problemas, como nós vimos, né? Mas essa providência divina é a certeza que Deus está conosco em todas as circunstâncias de nossas vidas, né? Um outro ponto é que ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? E que o cristão ele pode confiar em sua proteção e no cuidado de Deus, né? Já que Deus ele é soberano e cuida dos seus, né? Aqui eu quero fazer algumas citações de algumas obras, né? Eu já mostrei algumas já em papel. Eu quero citar aqui algumas obras para vocês aprofundarem o assunto. A primeira dela é A Sombra do Onipotente, de Elizabeth Elliot, né? Essa obra ela é uma reflexão sobre a proteção divina na vida de Jim Elliot. Então recomendo que você dê uma pesquisada nessa obra aí, deve ter até em PDF ou em e-book. Um outro texto, outro livro aqui é O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom, né? E essa obra é um testemunho sobre a proteção de Deus, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Recomendo muito, O Refúgio Secreto, dá uma pesquisada. Outro livro ainda, que eu quero fazer a citação, eu não tenho em papel, mas eu queria recomendar para vocês, que é A Providência de Deus, de John Pipe, né? Onde John Pipe explora a soberania de Deus, né? E a proteção de Deus na vida dos crentes, dos cristãos. Então é isso, né? Acredito que eu tenha feito uma abordagem em tudo que a gente poderia, de uma forma sintética, explorar sobre o tema, né? Claro, como eu te falei, vocês podem ampliar mais ainda o estudo e até mesmo estudar a partir do próprio texto, do próprio livro texto da lição. Toda lição tem um livro texto, e da própria lição mesmo, os tópicos, né? Aprofundar, que é somente para ampliar ou levar você a um pensamento talvez um pouco mais abrangente do que o da lição, né? Ou um outro olhar, um outro ponto de vista, né? Ou abrir um parênteses sobre a lição. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não são inscritos no canal, se inscrevem no canal, deixa o like de vocês, aciona o sininho para que vocês possam ter acesso a todos os vídeos publicados, e deixe o seu comentário aí, né, sobre essa temática, né, e até comentando sobre alguns testemunhos sobre a proteção de Deus sobre sua vida. Que Deus abençoe.